Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, que este dia seja o melhor dia da sua vida. Tome posse de todas as sortes de bênçãos que Ele tem nos dado, deixado ao nosso inteiro dispor. Viva cada dia reinando e triunfando em graça. Viva esta liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você é espiritual, você não é carnal. Você vive aqui neste mundo o reino de Deus que está dentro de você. E o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. Ande por fé e não por vista. Viva pela fé. Pense nas coisas do alto, nas coisas de cima. Não se prende às coisas desta vida, porque Ele cuida dos seus. Depende de você, somente de você. Tudo que tinha que ser feito por você, Ele já fez. Para de ficar pedindo, fazendo orações de petições, pedindo a alguém, ore por mim. Pare com isso. Faça apenas orações de súplicas, de ações de graça, agradecendo a Ele por tudo que você é, por tudo que você tem, por tudo que Ele já te deu. Isso é viver por fé. Essa é a diferença do Evangelho da graça de Deus para o Evangelho da religião. O Evangelho da religião, as pessoas, elas querem ver, elas querem apalpar, elas querem sentir, elas querem se emocionar, se sentimentalizar. Ela quer estar em contato com A, com B, com C. Ela quer participar de rituais, de liturgias. Ela valoriza muito as filosofias dos homens. Querem sermões com retóricas. Querem aplaudir aos homens. Quer dar a eles primazia e também ter primazias. Querem estarem sempre em destaque. É isso que o Evangelho da religião oferece. Eles valorizam muito o físico e não o espiritual. Até de lábios, eles dizem, mas o coração está longe de Deus. Há uma diferença muito grande do Evangelho do Cristo ressuscitado para o Evangelho do Cristo Nazareno. Essa diferença muitos ainda não entendem, muitos ainda não compreendem. Eu vivi isso dentro da religião. Eu vivi isso dentro das instituições religiosas. Eu precisava ver, eu precisava sentir. Eu era obcecado por tudo aquilo que lá dentro desses lugares existem. Hoje, quando eu, com a minha mente iluminada, com os meus olhos abertos, hoje, quando o véu de verdade foi tirado de sobre o meu rosto, eu consigo enxergar a grandeza, a densidade, a intensidade, a maravilha do Evangelho da graça de Deus. Quantos tempos
nós perdemos. Perdemos sim, sabe por quê? Porque não sentíamos o que nós hoje sentimos. Não gozávamos do que hoje nós gozamos. Uma alegria 24 horas por dia. Os acontecimentos estão aí, mas nós não estamos nem aí para eles, porque sabemos que nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Daqui é a matéria, daqui desta vida é o corpo. Mas o espírito, aonde Deus habita, está numa outra ascensão, num outro patamar, porque se foca apenas nas coisas dos céus, nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Eu queria que muitos entendessem isso, que compreendessem isso, que soubessem qual é a diferença do evangelho, da religião, dos preceitos dos homens, dos rudimentos da lei mosaica, do evangelho, do Cristo Nazareno, do Cristo humano, do Cristo homem, que veio aqui e habitou entre os judeus, e veio num propósito de cumprir aquilo que os judeus não podiam cumprir, mas ele cumpriu até o dia da sua morte. Repito sempre isso quando disse está tudo consumado. Tudo o que tinha que ser feito se fez. E agora esse mesmo Cristo, ele morre, mas ressuscita. É o Cristo espiritual, é o divino, natureza divina, não mais aquele com natureza humana, mas agora o divino, o Deus espiritual, que é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É um Deus que não se prende a lugares, é um Deus que não se prende a quatro paredes, é um Deus que não se prende a rituais, que não se prende a liturgias, é um Deus que não se prende a nada dos homens, é um Deus que não está preso a nada dessas coisas. Hoje, nós entendemos e compreendemos o que é ser espiritual. Antes não, pensávamos até que éramos espirituais. Mas não tínhamos noção. Porque a religião nos atava fardos pesados sobre os nossos ombros. Eles chegavam para que nós não pudéssemos enxergar. Porque eles são cegos e nós éramos guiados por outros cegos. E aí estamos propícios a cair no abismo. Viva essa liberdade do Evangelho da graça de Deus. Rompe com todas essas coisas que a religião tem te oferecido. As coisas palpáveis, visíveis, as coisas físicas. Eu, às vezes, na internet, eu vejo alguns vídeos e vou lá e abro, como abri um hoje ainda, com um título assim, veja o que Deus fez nesta reunião. E ali naquele lugar, eles apresentam uma mesa cheia de catiçais, cheia de uma porção de coisas, todas amarela, como se fosse ouro, mostrando todas essas coisas, todos esses utensílios, para impactar as pessoas, para levar as pessoas a pensar, a achar que ali está a presença de Deus. Aí eu me volto para o Antigo Testamento, quando o povo de Israel deixa o Egito em direção a uma terra que Deus havia prometido.
E eles tinham ali o tabernáculo. E o tabernáculo era carregado, era conduzido à medida que eles iam avançando, à medida que eles iam caminhando. E no tabernáculo ali tinha as peças, tinha os utensílios. E muito daquilo era uma tipificação, era um símbolo da glória de Deus. Porque Deus não se manifestava a todos, porque Deus não se manifestava em todos os lugares, a todos os momentos. Os sacerdotes foram privilegiados como um representante do povo diante de Deus. Eram eles que eram os porta-vozes de Deus, do povo para com Deus. O povo ia ao sacerdote. E aí então o sacerdote intercedia, buscava uma resposta com Deus para o povo. Era assim que funcionava. E hoje, dentro desses lugares, esses que se dizem pastores, esses que se dizem terem títulos, eles também têm se comportado como sacerdotes da antiga aliança, achando que somente eles podem trazer benesse, trazer benefícios, somente eles podem abençoar o povo, que são representante legítimo, que Deus entregou a eles um rebanho e que eles têm ovelhas e que um dia eles vão dar conta dessas ovelhas a Deus. Meu Deus do céu, que entendimento é esse? E é por isso que eles andam cheios de pose. Nesses lugares eles se assentam, cruzam as pernas, colocam anéis nos seus dedos, para que as pessoas vejam que eles são graduados, são isso, são aquilo. Alguns acham que eu falo isso por despeito. Eu quero dizer para você que eu podia hoje ter 4 anéis no meu dedo, porque eu estudei, mas nunca coloquei nenhum anel a não ser no dia da formatura. Eu antes já não fazia, agora muito menos ainda, conhecendo o Evangelho da graça de Deus. Eu olho para Paulo, o apóstolo gentil, e vejo o que Paulo disse depois do encontro dele com o Cristo ressuscitado. Eu sempre digo aqui, ele era um dos principais da sinagoga, estudou os pés de Gamaliel, era uma liderança no Sinédrio, era poliglota, era um homem conceituado, um homem inteligente, um homem cheio de conhecimento, mas quando ele encontra o Cristo ressuscitado, ele considera todas essas coisas como esterco e diz que ele cresça e eu diminua cada vez mais. E ele procurava então fazer com que as pessoas vissem nele a pessoa do Cristo ressuscitado. Ele disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Ele disse, eu não sou mais carnal, eu sou espiritual e, portanto, eu já estou assentado com ele nas regiões celestiais. Foi esse o apóstolo que o Cristo ressuscitado apareceu a ele lá em Damasco e disse que ele seria o escolhido dele, o separado dele, para que trouxesse, para que levasse esse evangelho da graça de Deus aos gentios e todos aqueles quantos eram chamados, escolhidos, eleitos de Deus, para que vivesse a plena liberdade do evangelho do Cristo ressuscitado. E então, como eu estava dizendo, até que foi dada uma ordem para que fosse construído o templo lá em Jerusalém. E o templo foi construído, e no templo tinha a Arca da Aliança, onde era também o símbolo da manifestação da glória de Deus. Em lugares específicos, ele se manifestava. Havia os profetas, que era o contrário do sacerdote. Os profetas recebiam de Deus a mensagem para que fosse entregue ao povo. Era o representante de Deus diante do povo. Quando Deus queria falar com o povo, ele revelava ao profeta, e o profeta então ia lá e dizia ao povo aquilo que Deus queria dizer. Mas tudo isso durou até a cruz.
Tudo isso acabou-se um dia. Hoje não tem ministério de profeta. Hoje não tem ministério de sacerdote. Hoje você é o templo, você é o tabernáculo da habitação de Deus. Deus habita em você. Você não depende de homem algum. Ele mora em você, ele habita em você. Você é filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus. E como que você vai ficar dependendo de homem para falar com Deus por você? Como que você vai ficar dependendo de alguém que ore por você? Será que é difícil você entender isso? Quando você mesmo pode falar com ele. Porque ele está dentro de você, ele mora dentro de você, ele habita em você. Entenda isso, por favor. Se liberte do jugo, do fardo da religião. Isso não te leva a nada. Isso só faz com que você, enquanto aqui vive cheios de problemas, viva cheios de ressentimentos, mal-humorado, insatisfeito, reclamando, lamentando, aflito, desesperado. É isso que nós vemos na maioria desses religiosos, dessas pessoas que vivem dentro desses lugares, que seguem a religião ensinada pelos homens. Mas quando você vive o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, quando você entende que você é uma unidade no corpo de Cristo, que Ele é o cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele é o pastor, que Ele dirige a sua vida sem reserva, você é um ramo nessa videira. E você então começa a produzir frutos. Os problemas estão aí, ao seu redor, mas você não está nem aí, porque você triunfa, reina em graça, porque você descansa no Senhor. Fica aí essa palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Novamente, quero te dizer que não preguei a mensagem que eu queria pregar, que eu queria falar. Não sei porquê, não me pergunte. Não me pergunte. Eu sou guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Eu tenho essa consciência. Eu não me submeto aos meus caprichos. Eu não me submeto ao meu conhecimento. Eu não me submeto aos homens. Eu não me submeto a ninguém, a nada, a não ser a Cristo. Eu sinto o Espírito Santo habitando no meu espírito. Hoje eu tenho essa consciência plena. Hoje eu não falo isso apenas de lábios. Hoje eu sinto isso, eu vivo isso. Eu tenho essa certeza. E ninguém me tira essa certeza. Ninguém me tira essa convicção. Eu sou dele e ele é meu. Eu pertenço a ele. Muito obrigado pela sua atenção. Me ajude a divulgar. Compartilhe o meu canal. Divulgue esses vídeos. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, compartilhe com pessoas que você ama. Nós do Evangelho da Graça de Deus não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Não falamos de A, B ou C. Nós combatemos o sistema doutrinal. É isso que nós combatemos. É o sistema religioso. E exaltamos a Cristo. Vocês percebem que nas mensagens daqueles embaixadores do Evangelho da Graça de Deus, Cristo é exaltado. Somente exaltado, é Ele glorificado. Nós procuramos levar as pessoas a entender e compreender isso, a viver Cristo. A deixar Cristo comandar. A reconhecer que o domínio é dele, a glória, o poder, o louvor, a adoração, que tudo é dele. E que nada sem ele se faz, nada sem ele se fez, e nem tão pouco se fará. E então vivemos aqui neste mundo o seu reino, aguardando o momento da nossa partida. Nós do Evangelho da Graça de Deus não temos medo da morte. O morrer para a gente é ganho. E se vivermos é lucro. Porque sabemos de onde viemos
e sabemos para onde nós vamos. Não cremos no inferno criado pela religião. Não cremos no diabo como um ser criado pela religião. Nós cremos num Deus soberano, único, que reina sobre tudo e todos, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neste mundo há. E que não há nenhum concorrente, não há nenhum adversário, como a religião ensina para ele. Ele é único, onisciente, onipotente, onipresente. E que tudo isso seja para a glória e o louvor do seu nome. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Amém.